Pessoal, vamos agora à lista de exercício da aula 11, tá? Começando aqui pelas nossas lacunas. Os métodos de interface devem ser do tipo abstrato, se quiser complementar, né? Abstrato e público. E se você não colocar nada, eles sempre serão abstratos e públicos. Assumindo que a gente não está fazendo aquela gambiarra de implementação da interface, que a gente pode ter o método default. Para se implementar uma interface, deve-se utilizar a palavra-chave interface, tá? Entre o nome da interface, nome da classe e o nome da tá, peraí, nossa, eu tô ficando doido. Desculpa, para implementar uma interface, deve-se utilizar a palavra-chave implements, tá? Entre o nome da classe e a interface. Então, na conta bancária, implements comparable, tá? Então, a palavra-chave implements. Para implementar um método concreto em uma interface, deve-se utilizar a palavra-chave antes do tipo de retorno do método, a palavra-chave default, que a gente viu no final da aula. Quando se declara campos em uma interface, esses campos são obrigatoriamente estáticos, públicos e final, tá? Ou final. Marque V para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmações. Um objeto de uma classe que implementa uma interface pode ser pensado como um objeto desse tipo de interface. Verdadeiro, tá? Tanto é que a gente fez um array do tipo da interface, atribuímos vários objetos, tá, que implementavam aquela interface para aquele array. Então, verdadeiro. Uma interface Java descreve um conjunto de métodos que pode ser chamado em um objeto. Ok, é exatamente isso. Tá? Descreve, não implementa. Interfaces não permitem que objetos de classes não relacionadas sejam processados polimorficamente. Isso é falso, isso é justamente o objetivo da interface. Coisa que não tem nada a ver, que a gente tinha fatura conta, empregado, a gente processava eles de maneira polimórfica. Tá? Uma interface costuma ser utilizada no lugar de uma classe abstrata quando não há nenhuma implementação padrão a herdar. Eu ainda vou complementar aqui. Ou campos. Implementação padrão ou campos a serem herdados. Tá? Exatamente isso. Só quero especificar o que é os métodos da classe, obrigar a classe a implementar alguma coisa, tá, com determinadas assinaturas de métodos, a gente faz a interface. Tá? E não vamos pegar o exemplo dado em aula novamente. Eu tinha uma fatura conta, tinha uma pessoa, não tinha nada a ver, não tinha atributo para herdar em comum, não tinha outros métodos a herdar em comum, a não ser o método pagamento. Tá? Então, fiz eles implementar a interface, que eles recebiam esse método pagamento e eram obrigados a implementar o pagamento. Uma classe pode implementar mais de uma interface, legal, porque não é problema de conflito de método, né? Qual implementação vou utilizar, porque não tem implementação. Dei até um exemplinho da aula, né? Agora mais para frente a gente vai acabar fazendo isso com maior frequência. Uma classe que não implementa todos os métodos da interface é uma classe abstrata, deve ser declarada como abstrata. Ok, porque se eu implementei uma interface, eu adquiri aqueles métodos abstratos da interface. Se eu não implementei todos os métodos, eu continuo com o método abstrato dentro da minha classe. Se eu tenho método abstrato dentro da minha classe, aquela classe vai ser abstrata. Uma classe que implementa uma interface, mas não implementa determinado método. Ficou redundante. Vou tirar esse daqui. Bom, compare e contraste classes abstratas e interfaces, porque você utilizaria uma classe abstrata, porque você utilizaria uma interface. Tá? Bom, ambas, tá? Então, vamos pegar a similaridade entre elas. Tá? Ambas possuem métodos abstratos, que é uma forma, tá, que eu obrigo minhas classes sucessoras, eu estou falando classes sucessoras, tanto as que herdam quanto as que implementam a interface, de implementar aqueles métodos, sem eu ter que definir uma implementação padrão. Tá? Então, esse é o contraste das duas, mas geralmente na classe eu vou ter outros campos ou implementações concretas, já a interface normalmente eu deixo só para especificação de métodos, sem campos ou implementações concretas. A gente viu que dá, né? Mas além disso tem umas características especiais, os campos, né, que são todos públicos, estáticos e finais. Já na classe eu tenho flexibilidade de campo normal que a gente está acostumado. Tá? Por que você utilizaria uma classe abstrata? Então, quando eu quero especificar um design comum, tá? E já quero que as minhas classes recebam determinados campos ou aproveitar determinados campos em implementações de métodos, utilizo a classe abstrata. Se eu só quero especificar o design em comum, tá? Que seria
os métodos em comum que essas classes devem ter, e mais nada além disso, tá? Eu uso a interface. Bom, aqui eu vou implementar este exercício 4, tá? E vou deixar para vocês, vou pedir para vocês entregarem o exercício 5. No caso, para o próximo dia 17, vai ficar para o dia 22/4. 22/4 não é feriado, não. Então dá para entregar no dia 22/4. Então vamos lá, implementar o exercício 4. Tá? Vamos implementar a interface emissão carbono, que tem este método aqui, calcula emissão. Então deixa eu retomar minha aula 11. Queria só para não ficar muito zoneado. Exercícios, criar um pacote chamado exercícios. Eu vou criar uma interface emissão carbono. Então, public interface emissão carbono. E ela tem que implementar um public abstract double calcula emissão. Acho que não tem parâmetro nenhum, né? Isto, tá? E aí eu vou implementar 3 classes aqui, nada a ver, construção, veículo e gado. Então vamos lá, todas elas vão implementar essa interface. Então, construção, veículo, opa, aqui já está. Tá, então vamos lá, construção, implementes emissão carbono. Se quiser ordenar depois, só implementa a interface comparable. O gado, implementes emissão carbono. E o veículo, implementes emissão carbono. Ok. Agora vamos ver o que tem dentro de cada uma das classes. A classe construção deve ter a largura das chaminés, o número de chaminés e o índice de atividade. Tá? Largura e índice de atividade são específicos para cada chaminé. Legal, então tem várias chaminés, mas cada chaminé tem uma especificidade aí, um tamanho, tá? A largura dela. Na verdade, chaminé acho que seria raio, né? Enfim. A largura da chaminé e o índice de atividade da chaminé. Então, legal. Então, vamos na minha construção. Tá? Vou aproveitar a aula passada, já que a gente não fez isso antes, em exercício. Ninguém vai usar chaminé mesmo? Private class chaminé. Tá? Cada chaminé tem uma largura e tem um índice de emissão. Colocar o construtor dela, por enquanto é isto. Fazer os gets e sets, que acho que eu vou precisar. Getter e setter. Na verdade eu precisava do setter, só do getter. Né? E aqui o meu veículo, ele vai ter um array list. Chaminé, que vão ser as minhas... Nossa, eu estou em veículo. Jesus, eu achei que eu estava em construção. Desculpa, em construção, tá, gente? Minhas chaminés. Vamos ver o que mais nós temos aqui dentro. O método calcula emissão, que retorna o valor igual à largura da chaminé vezes o índice de atividade da chaminé. Tá? São específicos, o método calcula emissão. Eu acho que o método calcula retorna um valor igual à soma das
larguras de cada chaminé e o índice de atividade da chaminé. O índice de atividade deve variar entre 100 e 1000. Ok. Então, por enquanto, e agora vou ter que fazer o seguinte, fazer o public, aqui emissão carbono, por padrão chaminés. Ele vai criar um novo array list de chaminé. Que emissão carbono, rapaz? Construção. E aqui eu vou calcular o método dele. Então, o melhor vou sobrescrever o método, né? Para facilitar a minha vida, implementar o método abstrato. Eu vou pegar para cada chaminé, na minha lista de chaminés, double total igual a 0. Que o total vai ser mais igual o chaminés.get chaminé, né? Chaminé get largura vezes chaminé get índice de emissão. E no final, return total. Tá? E para facilitar as minhas adições de chaminés aqui, public void add chaminé na construção. Que vai receber um double largura, double end poluição, chaminés add new chaminé, largura end poluição. Ok, temos aqui a nossa construção. Vamos ver o que nós temos aqui. Calcula emissão, ok. Tá, faltou programar o índice de atividade aqui da chaminé, entre 10 e 100. Então, vou fazer o seguinte, vou criar no set de atividade, que é o índice de emissão, né? O set emissão, vou verificar se índice emissão mark 10 e índice emissão menor que 1000, e eu seto esse valor, senão vai ficar igual a 1, mais baixo, se ele colocar um valor inválido. Tá? E aqui na hora do índice de emissão, eu vou utilizar o set ind emissão. Beleza, agora vamos para o veículo. Dar valor número cilindros no motor e rotações por minuto. Então, dentro do meu veículo, não tem nada relacionado com a construção, né? Eu tenho rotações por minuto. E número de cilindros no motor. Private int no cilindros. Criar um construtor para ele. Agora tem que implementar o método, né? Que é rotações por minuto dividido por 100 vezes fator... Ah, tem o fator de poluição aqui também. Opa! Private int double fator poluição.
Int double é bom, né, meu filho? Então vamos lá, return rotacões por minuto dividido por 1000 vezes um cilindro, é isso. Um cilindro, ok, vezes fator de poluição, vezes fator poluição. Beleza, que deve ser um... Ah, tá, peraí, esse fator de poluição é o que eu vou definir. 1 para álcool, 2 para gasolina e 3 para diesel. Na verdade, não inteiro até. Então, vou colocar aqui string combustível e eu vou verificar if combustível ponto to lowercase, jogar tudo para caractere minúsculo, equals gasolina. Eu vou ter o else if se ele for álcool sem acento, else, se eu passar qualquer outro valor, vai ser diesel então. Nesse caso, gasolina, deixa eu ver, álcool é 1, fator poluição igual a 1, fator poluição igual a 2, e o caso contrário, fator poluição igual a 3. Agora sim temos nossa classe veículo. Agora o gado peso vezes 0.7, só isso? Olha que beleza. Então, private double peso construtor e vamos implementar o método abstrato também, calcula a emissão. No caso aqui é só return peso vezes 0.7. Agora vai ter uma classe, que vai ser a classe principal. SVM. Cria uma classe principal, cria um array list do tipo emissão carbono, é o tipo da interface aqui. Então, array list emissão carbono, chamar de emissões igual a new array list, Ctrl Shift I. Insira construções, veículos e gados neste array list e no final retorna a quantidade, o total de emissões de carbono. Então vamos lá. Emissões.add new veículo, rotações por minuto, 2000, 8, gasolina, 5.000, 6, diesel, vou colocar um gado aqui, new gado, gado é só o peso, né? Gado com 1000, um gado com 2000, vou colocar mais um veículo aqui agora, álcool, tá? E agora eu vou colocar uma chaminé, mas como eu tenho que ficar adicionando chaminés nessa minha chaminé,
Eu vou primeiro criar o objeto, depois adicionar ele na array list, tá? Quando vocês verem padrões de projetos, vocês vão ver uma forma de já criar um objeto e desencadeando uma série de ADDs nesse objeto, tá? Mas não vai ser o caso por enquanto. Então, eu tenho aqui a construção. Cons igual new construção é cons add chaminé. Então tem uma chaminé 10, poluição 100, uma de largura 20, índice de poluição 50, largura 15, poluição 200, e aí emissões add e a minha construção. Fazer um método aqui para calcular a emissão total, né? Então public abstract void calcula emissão total, que aí vai receber um array list de emissão carbono emissões. Puta, abstract tá feio, meu filho. Static. E aí, double total igual a 0, for emissão carbono, emissão, dois pontos, emissões. Então, total mais igual emissão, ponto, calcula emissão. E no final, retorne total. Double. Tá, e aqui eu vou fazer um salt total de emissões, calcula emissão total e emissões. Tá certo, faltou um maisinho aqui. E agora vamos rodar. E tá aqui o nosso total de emissões, tá? Então, classes que não tem nada a ver, veículo, gado, etc, cada um dos seus respectivos atributos e sendo processados aqui de maneira polimórfica, tá ok? Então, essa é a lista de exercícios e até mais.